Vamos lá, dar continuidade agora à segunda palestra da noite. Uma prova viva de que menos é mais. Ele é formado em Ciências da Computação pela FEMA e é fundador da GoWin Mobile. E é isso aí. Esse aqui é o Kelvin Brancalhão. Uma salva de palmas para ele. Valeu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer pelo convite de vir aí conversar um pouco com vocês, mostrar um pouco do Ionic aí. Eu peço desculpa se eu tentar vender muito o negócio, mas eu acho que a gente tem que ser apaixonado pela ferramenta que usa, e o Ionic paga minhas contas, então eu gosto muito. Então eu queria falar, eu vou começar introduzindo um pouco. Quem já conhece a Ionic aí? Já ouviu falar? Já programou? Bastante gente até. Firebase. Firebase tem mais, né? Então. Bom, o Ionic ele é um framework que serve para trabalhar com Cordova, né, que serve para fazer integração híbrida com iOS, Android. E para mim funciona muito bem, porque lá na empresa a gente produz aplicativo para Android, iOS, e a gente só precisa codificar uma vez. E aí a gente exporta para Android ou para iOS depois e sai praticamente compatível, né? Antigamente o pessoal tinha um pouco de receio, na verdade tinha bastante receio de usar aplicativo híbrido, porque achava que não ia rodar bem, que não ia dar compatibilidade, mas o Cordova foi evoluindo tanto que hoje dificilmente você percebe. Depois que o aplicativo está no smartphone, está no celular, você perceber qual é nativo e qual é híbrido, né? E tem aí o nosso querido Angular para fazer o meio de campo. Também é um framework sensacional, a gente usa muito. Acho que dá uma... Aí, beleza. Então, basicamente, por que usar o Ionic, né? Por que o Ionic é tão bom? Por que vale a pena eu largar meus nativos e mudar para o híbrido? Bom, tem o grande fator da facilidade para ele. Ele é muito simples, então quem já programou HTML, CSS, JavaScript vai tirar de letra. Você não vai precisar ensinar, por exemplo, para quem quer abrir uma empresa, quer começar um negócio de aplicativo, imagina você ter que abrir 2 equipes para começar, uma equipe de iOS e uma equipe de Android. Nossa, é muito custo. Mas com a Ionic não, você cria uma equipe, ensina todo mundo a trabalhar. Quem não sabe, quem nunca trabalhou com web, ensina a trabalhar e pronto, né? Você já tem uma equipe basicamente treinada. A versatilidade, principalmente. Então, qualquer tipo de biblioteca que você imaginar, você consegue integrar. Então, eu já vi o pessoal criando um tipo de Netflix com Vue.js, já vi PHP, até na Udemy eu vou mostrar daqui a pouco, também não vou fazer propaganda, mas é porque eles têm muitos cursos lá eles ensinam a fazer integração com Spring Boot, com 1 milhão de plataforma, PHP, SQLite, e é sensacional, funciona perfeitamente. E o mais importante para mim, acho que para todo mundo que está começando a programar, que está entrando na área, é você ter uma comunidade grande e bem solidificada, né? Uma coisa que o Java tem muito bem, outras linguagens têm muito bem. O Ionic tem também uma grande comunidade, uma excelente documentação. Então, você consegue ter uma facilidade para descobrir código. Às vezes você está com algum problema, você conseguir uma ajuda para conseguir resolver. Então, é muito simples você conseguir tudo isso. Então, no próprio site do Ionic tem uma documentação lá de cada componente, como que funciona, como codifica, tem exemplos. Isso ajuda demais, né? A velocidade de produção, para mim, foi o que levou a escolher ele, porque você consegue, como eu falei antes, né, você pegar uma pessoa que já trabalhou com web, acho que quase todo mundo já trabalhou com alguma coisinha de web, e, HTML, CSS, JavaScript é bem simples, assim, né? Então, é uma linguagem muito confortável para todo mundo trabalhar e não foge muito disso. Por exemplo, a gente está trabalhando com um projeto agora lá na empresa que usa um método de pagamento, né? A gente terceiriza pagamento por dentro do aplicativo. Eu acho que levou umas 3 semanas para entender a biblioteca, porque demorou, a biblioteca é complexa, às vezes foi outra pessoa que escreveu, na verdade foi outra pessoa que escreveu, e demorou muito. Só que a hora que a gente conseguiu fazer a integração com a plataforma foi rápido, porque estava pronto já praticamente. Então, para quem usa na web e para quem usa no aplicativo, é a mesma. Mas e o poder de design? Né? Eu gosto muito de design, tem muita gente que gosta muito de design. Como é que funciona o design do Ionic? Bom, você tem o mesmo poder de design que um site HTML. Exatamente o mesmo. Você tem CSS, tudo. É simplesmente maravilhoso, né? Eu trouxe um código hoje aqui para vocês, uma coisa
simples, eu vou mostrar e vou comentando como o Ionic funciona, falando sobre os comandos, sobre a CLI. É um código bem simples, é só um login com um e-mail e senha sincronizado com o Firebase. Vou falar um pouquinho sobre o Firebase também. O Firebase, para quem não sabe, ele é um banco de dados em tempo real. É sensacional para quem trabalha. Agora está chegando o Firestone, né, que está em beta ainda. O Google não liberou para nós usar ainda, em alpha, mas está muito bom. E assim, eles já prometeram que vão dar uma integração fácil a hora que o Firestone estiver pronto para você poder passar do Firebase para ele. Né? Ele é simplesmente a maior simplificação. Eu acho que se simplificar mais, não dá para entender. Porque ele dá tudo pronto, praticamente. Login com Facebook, login com Gmail, login e senha com e-mail e senha que você cadastra. Ele já tem os e-mails de recuperação de senha pronto, os e-mails de validação pronto. Basicamente, ele tem tudo pronto já. Você só precisa editar, coloca sua logo, seu texto e usar. Né? Simplesmente, a gente está usando e até agora não tivemos nenhum problema. E o nosso volume de dados faz de 10 mil ou 12 mil cadastros por semana, às vezes 2 a 7 mil por dia. E o Firebase até agora está aguentando. Não vou salvar, não. Então aqui está um pouquinho da documentação do Ionic, né, a Docs. Aqui tem tudo que você vai precisar... não está mostrando, né? Então, por isso que vocês não estão vendo. Deixa eu passar para cá. Então aqui tem um pouquinho da documentação do Ionic. Então aqui fala um pouco sobre os componentes, tudo que você precisa saber. Tá, eu quero inserir um card lá, fazer um Facebook lá da vida, né? Fazer alguma coisa desse tipo. Então você tem aqui todo o manual de como funciona o card, ele mostra aqui no cantinho aqui. Então tem aqui, opa, acho que passou aqui. A CLI é o sistema de comando do Ionic, Command Line Interface, a interface de comando. Então aqui você tem todo o sistema de card. Se eu quero um card com header, você tem pronto aqui já para você ver como é que funciona, uma lista. Tem todos os códigos para você usar. Aí um card image, você colocar uma imagem, né? Acho que para quem usa Spotify aí vai identificar fácil. Então tem basicamente tudo pronto aí, com background. É muito legal, cara. O sistema de card dele é incrível. A gente usa card também, usa card simples. Tem toolbar, toggle, tudo que você imaginar tem aí disponível para você usar. Até a integração com algumas bibliotecas também tem. É muito legal também. Para começar a trabalhar, o que eu preciso instalar? Vai lá, instala Node.js, né? E aí dentro do Node você dá todos os comandos que você precisa para fazer a instalação. Você instala lá o Node, aí você dá o install do Cordova, você dá o install do Ionic, você baixa tudo. Ele já faz praticamente tudo sozinho. Então é a simplificação e a velocidade de produção em seu estado praticamente máximo ali, né? Vou mostrar um pouquinho dos cursos que tem aqui na Udemy, para vocês terem uma ideia. Então aqui tem aplicativos híbridos, PWA, aqui a integração com Spring Boot, Hibernate, REST, Ionic. Então é muito versátil, né? Aqui eu fiz um slidezinho, né? Então isso aqui você tem um código lá pronto também, né? Não buga, cara, para. Com o mouse não vai rolar, não. Vou dar um pular aqui para ficar simples. Então aí você tem o login, né, com Firebase. Eu vou mostrar aqui a minha conta no Firebase. Então aqui tem só... Esse aqui é o banco de dados, então esse aqui é o Firebase. Então se você quer adicionar o Firebase ao seu projeto, como que você faz? Para integrar um banco de dados, né? Primeira coisa que você faz, coisa mais básica, né? Você vem aqui, adicionar ao projeto, copia e cola isso aqui lá dentro. Pronto, está sincronizado. Então toda vez que ele precisar fazer, ele vai criar automaticamente. Uma coisa que eu acho sensacional que o Ionic faz junto com o Firebase é que, por exemplo, quando você está criando os seus dados, né, está inserindo os seus dados, a gente não tem um modelo de estrutura SQL comum que a gente conhece, tabela, tudo mais. É um modelo no SQL. E quando você cria, por exemplo, vou cadastrar meu nome. A primeira vez que eu cadastro tem nome, RG e CPF. A segunda vez que eu cadastro, ele cadastra nome, RG, CPF, telefone. Ele não dá conflito, ele coloca embaixo e segue como se tivesse o mesmo. Ele cria nos registros de cima como se o campo tivesse vazio e pronto. Então, de forma prática, você não precisa criar banco de dados. Quando você insere o dado, ele já cria estrutura para você.
Então, é muito ágil, muito ágil. É lógico que você precisa estruturar bem isso dentro do seu código JavaScript lá, né? Criar os seus models, criar tudo certinho, então, para você não ter problema futuramente. Mas, de forma básica, ele cria sozinho, né? Vamos criar um novo aqui, ó. Você vem aqui adicionar projeto, você abre sua conta, adiciona projeto, só coloca seu nome, o nome do projeto. Aceita os termos, né? Obrigatório. Aí você espera dar o tempo e pronto. Você vai lá no seu console, faz o download, pronto. Então é a simplicidade de usar ao máximo. Ah, mas como que eu faço para... Se eu quero armazenar, por exemplo, eu falei que dá para fazer um Facebook, uma coisa mais elaborada. Como que eu faço para armazenar a imagem? Não, ele também faz. Tranquilo, você coloca a imagem, sobe como se fosse um dado, ele já ordena e integra para você. Com o Ionic Firebase. É realmente muito rápido. Vou mostrar um pouquinho do código. Deixa eu passar para a janela do lado também. Vem para cá, rapaz. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Então, eu prefiro usar esse prompt de comando integrado aqui que tem aqui. Eu uso o Visual Code. Preferência, você pode usar qualquer um que tem aí. Eu prefiro o Visual Code porque ele tem esse terminal integrado para dar os comandos da CLI, fica muito mais fácil, né? É só vir embaixo, dar o comando e continua codando. Muito bom. Então, quando você cria, né? Quando você cria seu projeto, ele vem nessa estrutura aqui, ó. Aí. Resources, src, www. Tudo que você precisa vai estar aí dentro. Ah, mas... Deixa eu fechar aqui. Como que eu faço para criar uma nova página? Comecei agora. Como que eu faço? Vou criar uma página. Dá um nome... tem que colocar o... Então, é a simplicidade ao máximo. Então, é muito, muito simples. Então, aqui tem algumas páginas criadas aqui, ó. Então, aqui é o model que eu falei para você lá. Quando eu crio o usuário, só criar a interface lá, usuário, e-mail, password, pronto, né? Tá? Basicamente, quando você for exportar os dados para o Ionic, já vai estar tudo certo. Deixa eu pegar. Então, toda vez que você cria uma página, ele vem na estrutura simples. Vem um HTML, um CSS e um TypeScript. Na versão antiga, quando a gente começou... essa aqui ainda está na versão antiga, porque eu não estou usando mais meu computador para codificar, então ele está numa versão anterior. Ele criava um módulo junto ainda, mas hoje não precisa mais. Nessa versão, nem usava o módulo. A gente codificava tudo que precisava direto no arquivo TypeScript. E aí só tem algumas diferenças, por exemplo, aqui eu tenho o arquivo de configuração lá da database do Firebase, então coloco todas as configurações aqui, ó. Então, a chave, o domínio, a base, tudo para rodar certinho, né? E aí, a partir daí, quando você importa, você faz um import lá nas páginas, você consegue utilizar. Isso aqui, ó, login. Então aqui eu criei a estrutura básica, né? Então ele tem os próprios comandos dele. Então tem o ion header, o ion title, tem os inputs, aqui né, como se fosse um formulário HTML mesmo. Deixa eu deixar esse negócio aqui. Aí. Então, botão, usuário, tem aqui a criação das variáveis, onde você vai armazenar para passar para o Firebase. E quando você vem aqui no login, você faz a importação da biblioteca. Então aqui você tem o Angular Firebase Authentication. Aqui, por exemplo, um negócio que a gente usa muito, que é o Toast, que é uma janelinha que já vou mostrar, que é muito, muito bom também. Funciona muito bem, é básico, né? Então você faz aqui a importação da biblioteca, a injeção de dependência no construtor e pronto, você já está habilitado para usar. Então dessa forma é que é feito o login e senha com o Firebase. Você cria o método de login, passa o usuário como parâmetro e passa isso aqui, ó. Autenticação, seguir com e-mail e password. Passa o e-mail e password. Pronto. Está criado. Então vamos
executar aqui para vocês verem. Quando você precisa executar o aplicativo, seja para ver, para testar, você dá um Ionic Serve, menos. Você der só um Ionic Serve, ele vai montar para você, mas em formato de página web, né? Quando você dá um menos lab, ele monta em formato de aplicativo. Vou esperar um pouquinho. A parte de cadastro funciona exatamente do mesmo jeito. Você recolhe e aí você passa para um método chamado cadastro com e-mail e senha. Tem como fazer cadastro com o Facebook também, qualquer coisa. E é tudo por método simples, e-mail e senha. Oi. Sim, passa. Eu vou mostrar já. Sim. Todo mundo viu o que ele perguntou? Ele perguntou se o password já passa criptografado. Eu vou mostrar, mas ele passa sim, já vai tudo certinho. O próprio Firebase já tem um sistema de segurança integrado dele. Ele faz tudo para você só precisa usar mesmo. Então tá aí o nosso aplicativo. Vamos registrar aqui um e-mail. Alguém se habilita aí? Não, brincadeira. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Padrão. Então pronto lá, o cadastro realizado com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui na nossa database. Deixa eu mudar aqui. Esse aqui é o banco de dados que eu estou usando dentro desse projeto que eu estou usando. Então aqui eu tenho algumas que eu estava testando antes, né? Aqui ó, DFPP, teste, e tem esse teste R que eu criei agora, 6 de junho. Eu criei esse banco de dados agora para fazer a construção. Eu quero usar um banco de dados diferente. Como é que eu faço a alteração? Preciso exportar os dados ou exportar o modelo. Por exemplo, quando a gente tem o modelo SQL comum, você precisa criar um banco de dados que siga o mesmo padrão do outro, né? Para você poder passar os códigos. Então tem que ter o mesmo formato de tabela, de ligações. Como é que eu faço isso no Firebase? Se você não quiser aproveitar os dados, só conecta com o banco de dados vazio. Quando você fizer o insert dos dados, ele vai criar a estrutura para você. Mas eu quero carregar os meus dados. É só você linkar o banco de dados antigo ao novo dentro do próprio sistema, e ele já traz todos os dados para você no banco novo, mantendo a mesma estrutura. Então é muito simples. Então aqui ele já criou o nosso e-mail, então você vê aqui ó, tem os métodos de login aqui do Firebase. Então smartphone, por telefone, né, pela login da Google, Facebook, Twitter, Git. Aqui tem alguns modelos, né, que eu tinha falado de e-mail para você enviar para verificar a senha, ou então redefinição de conta, alteração. Tem os modelos prontos, você só altera o código e envia para o seu usuário. Ele envia automaticamente também. E aqui tem um percentual de uso do seu aplicativo, né, quanto que você está usando. Ele tem um limite grátis, mas depois fica um pouquinho caro. Mas se você for comparar, por exemplo, você vai integrar um Ionic com a AWS. Você vai colocar o seu banco de dados na AWS, vai integrar, vai fazer toda a construção, todo o sistema de segurança da AWS. Você vai gastar muito mais dinheiro do que se você pagar. Porque quando a gente fazer as contas, ficou 130% mais caro, com o mesmo uso de dados. Então, assim, para uma startup, para quem está começando, como eu, que ainda tem pouco alcance, é muito mais barato que você comprar uma plataforma maior. Da hora essa caneca, hein? Não queria falar nada, não. Vou levar ela embora. Então vamos lá. Espero que seja esse que eu codifiquei. Teste R. E o legal também do Ionic, para a parte de design, é que todos esses botões aqui, ele já... tem um negócio legal aqui, ó. Então aqui ele está mostrando só para iPhone, chora Android. Vou botar o Android aqui do lado para ele sentir vergonha da vida. Então aqui tem se quiser colocar o Windows Phone também dá, mas não aconselho não, fica mais pesado o navegador do nada. Então tem aqui, você pode colocar para você visualizar como que fica em cada um deles, né? Você pode ver que ele mesmo já faz adaptação. Então, o Windows Phone morto usa desse jeito, o iOS e o Android usa do jeito desse. Você pode ver que tem aqui o botão de login tem um texto diferente, é diferente o texto. Então, ele já
já faz do jeito que é para cada, já deixa adaptado, né, digamos assim. A UX já fica pronta para cada sistema, né? Aí, toggle é esse negocinho que aparece aqui, ó, bem-vindo ao app e tal, aparece embaixo. Então pronto, basicamente é isso. Você logou e daí para frente você está conectado. Ah, mas se eu der um F5 na página, se eu atualizar, ele vai deslogar. Sim, mas o próprio Ionic já tem um sistema dele de você sempre ficar logado. Você cria uma variável que passa toda vez que você vai sincronizar o aplicativo, mesmo que você fechar ele, finalizar, ou então desligar o celular, ele vai estar sempre logado lá na sua conta, a não ser que você deslogar. Né? Deixa eu ver se tem... Então é isso aí, pessoal. Basicamente esse foi o abrir para pergunta, falta 4 minutos. O Ionic é uma ferramenta muito poderosa, muito robusta. Hoje em dia funciona de forma perfeita com o Cordova. Eu nunca tive problema com integração. A gente faz integração com método de pagamento, com integração de gente que funciona o aplicativo no Pará, em São Paulo, funciona muito bem. A gente também usa a parte de GPS dele, porque ele faz seleção por prestador que está mais perto. Funciona muito bem também, como se fosse um aplicativo nativo. Então eu acho assim, para startup, para quem está começando, principalmente pelas muitas opções baratas que você tem, é simplesmente sensacional. Eu gosto muito, e quem não gostar, procura procurar. Procura saber mais um pouco, conhecer, que é muito legal, muito fácil, muito tudo. Obrigado, pessoal. Opa, manda ver. Uhum. Então, tá ok. Deixa eu fazer uma pergunta de cada vez. Primeiro, ele perguntou se o Ionic tem sistema de backup. Né? Seria o Ionic ou o Firebase que tem? Tá ok. O Firebase já tem um próprio sistema integrado de backup. Você pode configurar de tempos em tempos, mas assim, ele é um banco que está nativo 100% no servidor, né? Você vai consumir. É um banco de dados consumível, a gente fala, né? Que é um banco de dados que é um serviço que você consome. Então, praticamente, sempre vai ter backup lá, mas você também pode configurar o seu personalizado. Cada 2 semanas, um dia. A gente configura para toda sexta-feira, 7 da noite, que é o momento que a gente tem menos pico de acesso para fazer o backup automatizado. Fica escondida a opção, mas é A outra pergunta era... sobre o preço. Então, quando você paga aquilo que você usa. Essa é a grande vantagem também. Então, por exemplo, você usou lá 10 GB de armazenamento, 100 GB de armazenamento, de foto no caso, que a gente usa armazenamento de foto também. Você vai pagar sobre aquele preço. Eu tive tantos % de consumo de banco de dados durante esse tempo. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Então aqui, ó, tem o gráfico de... rapaz, some não. Aí. Tem o gráfico de consumo. Você paga sobre esse consumo também. Eles têm o preço certinho para cada coisa que você usa. Então não tem um preço tabelado. Eu vou usar a integração, vou salvar foto, vídeo pro aplicativo. É um preço. Tá? Eu vou usar só a parte de autenticação. Por exemplo, eu vou fazer todo o banco de dados no AWS, ou então vou fazer com LightSQL nativo no aplicativo. E vou usar só a autenticação. Você praticamente não vai pagar, porque nunca você vai atingir a quantidade de dados que precisa para autenticar. Mesmo se você cadastrar todo mundo do Brasil, é muito difícil dar quantidade, entendeu? Então, se você usar só a parte de autenticação, usar só a segurança dele, você praticamente nunca vai precisar pagar por ele. A gente paga, atualmente, assim, uma média entre R$2.000 e R$3.000 de armazenamento. A gente usa tudo. A gente não tem nenhum outro banco de dados. A gente está testando agora o Firestone porque o Firebase tem uma dificuldade de você fazer requisição SQL, fazer um select. Não é bem um select, mas de forma abstrata funciona como select. E o Firestone já veio para substituir isso. Então a gente está vendo como vai funcionar, esperando que eles liberem logo. Vai facilitar muito a nossa vida lá no meio de criação. Mas assim, vamos supor que você vai fazer tudo isso dentro de um servidor AWS lá na Amazon, né? Fazendo propaganda aí de novo.
Então você vai fazer tudo isso dentro da AWS. Pô, vai implementar segurança, vai implementar tudo. Ah, vai sair muito mais caro, cara. A gente cotou 130% mais caro. Pode ser que para o seu uso seja diferente. Mas é muito mais caro, porque você tem que pagar por tudo, né? Então tudo que você colocar lá, você tem que pagar. O Firebase já tem tudo integrado já. Espero ter respondido aí. Então é nóis. Mais alguma pergunta? Isso, dá pra PWA, né? Quase um PWA da vida. Não, você, por exemplo, terminei meu aplicativo, agora vou fazer o deploy. O Ionic, ele tem um próprio aplicativo que você instala no celular, não sei se eu vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar para todo mundo, na verdade. Mas está aqui. Ele é um aplicativo do próprio Ionic que serve para você testar ele de forma nativa. Ele é como se ele fosse um aplicativo onde você... Como se fosse um Git, que você sobe o seu projeto, só que ele está rodando dentro do seu celular. Então esse a gente usa para testar ele até a versão final. A versão que vai sair para você instalar, a gente gera o APK, né, para Android no caso, e o instalador para iOS lá. Então aí você importa dentro do seu projeto, tem lá o código que você faz para importar o é o mesmo processo de você fazer no Android. Você instala o Android, faz tudo certinho, você importa lá o Android dentro do projeto, e aí você consegue buildar em cima dele. Acho que o comando é até esse, Ionic Build, aí você põe iOS, Android, põe o nome do aplicativo na frente. A gente não faz muito build, faz só de vez em quando, né? A gente usa esse aplicativo que faz tudo direto. Para iOS é a mesma coisa, só que aí para iOS você precisa ter computador da Apple aí. Então fica um pouco mais caro se você compilar para iOS. Mas assim, se você comprar um Mac Mini só para isso, é tranquilo, cara. Funciona muito bem. Então você adiciona lá o pacote de compatibilidade, gera o APK e instala. Basicamente é isso. Para quem for usar, eu não falei, mas eu vou falar agora. Para quem for usar propaganda também da Alija, o próprio Ionic tem ali todo o manual para você inserir o Google ADS ali, tudo perfeito também. Mais alguma pergunta? Ó, galera, quem tiver mais perguntas, vocês podem fazer para ele já no networking que a gente vai fazer lá no finalzinho, no happy hour, beleza? Uma salva de palmas para nossa prata da casa aqui. Valeu, galera. De Assis. Ele vem de Assis para palestrar aqui, tá? É um rolê. Então, muito obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Posso falar assim que Prudente foi a cidade que me deu a oportunidade de criar uma empresa, de começar um negócio, porque eu vim aqui no Hackathon, não ganhei nada, mas tive resultado excelente, consegui um investidor e a partir daí estamos trabalhando mais do que mula no deserto, mas tá indo. Então, eu gosto muito de vir aqui, eu agradeço sempre o convite, porque vocês não têm a sorte de estar numa cidade que tem essa fome de empreendedorismo, uma fome de crescer, porque a minha cidade não tem e eu venho para cá. Eu vou continuar vindo sempre que me chamar. Obrigado, pessoal.